Olá pessoal, vamos para a nossa aula A274, uma aula relacionada a choques elétricos e incêndios, as estatísticas atuais e como você pode ajudar para melhorar essas estatísticas. Você que é profissional, como você pode melhorar essas estatísticas propagando o conhecimento. Nós vamos apresentar aqui para vocês dados atuais da Abracopel. Então, vamos à nossa aula. Então, a aula está relacionada com os choques elétricos e incêndios, as estatísticas atuais e como você pode ajudar para melhorar essa situação. Primeiramente, o que é o choque elétrico? O choque elétrico, ele é uma perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifesta no organismo humano ou animal quando este é percorrido por uma corrente elétrica. Essa definição ela é de Kilderman. Choque elétrico é o autor do livro de 2005. Então, o choque elétrico é uma perturbação de natureza e efeitos diversos, né, que manifesta no organismo humano ou animal. O choque pode ser por contato direto, né, já discutimos anteriormente. O contato direto é o contato de pessoas e animais diretamente a partes, com partes energizadas de uma instalação elétrica. O contato indireto é aquele contato de pessoas ou animais com estruturas metálicas ou condutoras que, acidentalmente, elas tornam-se energizadas. Então, o choque elétrico pode ser por contato direto, contato indireto. E o choque elétrico é uma perturbação de natureza e efeitos diversos que vai manifestar no organismo humano ou animal, quando ele é percorrido por uma corrente elétrica. O efeito da corrente elétrica. O efeito da corrente elétrica, primeiramente, vai depender da intensidade da corrente, do tempo de exposição, o percurso através do corpo humano e vai depender também das condições orgânicas daquele indivíduo. Essa tabela reflete que correntes de 1 a 3 mA, o efeito é a percepção. A passagem da corrente provoca formigamento, né? E essa corrente não existe perigo para essa corrente. As pilhas, por exemplo, corrente de 3 a 10 mA, a gente tem um efeito de eletrização, ou seja, a passagem da corrente provoca movimentos, né, no corpo. 10 mA é o que a gente chama de tetanização, ou seja, a passagem da corrente elétrica vai provocar contrações musculares. 25 mA é parada respiratória. A corrente atravessa o cérebro. Quando ela atravessa o cérebro, ela vai provocar parada respiratória. De 25 a 30, asfixia. A corrente, quando ela atravessa o tórax, você tem a asfixia. De 60 a 75, pode provocar a fibrilação ventricular, ou seja, a corrente atravessa pelo coração. Aí podendo ocorrer o que a gente chama de fibrilação ventricular. Então, a corrente, o efeito vai depender do percurso no corpo humano, das condições orgânicas de cada indivíduo, da intensidade do tempo de exposição. Bom, os valores médios da resistência do corpo humano em função do trajeto da corrente. É importante a gente conhecer esses valores. A resistência entre mão e pé do corpo humano do adulto está entre torno de 1.000 e 1.500 ohms. Mão a mão, de 1.000 a 1.500. Mão ao tórax, olha quanto vale a resistência, 450 a 700 ohms. Então, vai depender muito de quê? Do ponto que você vai tomar o choque elétrico, da mão para o pé. Por exemplo, você tem uma resistência de 1.000 a 1.500. Mão a mão, de 1.000 a 1.500. Mão tórax, de 450 a 700. E a gente pode dizer que o corpo humano é um conjunto heterogêneo de líquidos, tecidos orgânicos de resistividade variável, cujos valores são maiores, são concentrados, os valores maiores são maiores e concentrados na pele
e no tecido ósseo. Então, nós podemos dizer que o corpo humano ele tem uma impedância com várias resistências em série e capacitâncias, né? Que, dependendo da posição do choque, você vai ter uma menor resistência do corpo humano, como é definido aqui nessa tabela. Bom, o efeito da corrente elétrica, né, que a gente chama efeito da corrente provocada pelo choque elétrico. Então, existe uma situação em que eu quero mostrar para vocês em que ocorre a fibrilação ventricular, ou seja, o coração passa a bater de forma descompassada. O coração, ele gera algumas ondas que a gente chama de onda PQRST. Esse é o formato da onda do coração em batimento normal, né? Então, você tem a onda PQRST. A onda T é quando o coração está em repolarização, ou seja, o coração está no estágio bombeando e repolarizando o bombeamento do sangue. O período mais vulnerável do choque elétrico é esse período aqui, olha. É o período da onda T, da onda que ocorre a repolarização. Então, se existe a coincidência do choque elétrico, ele passa pelo coração e a incidência dele ocorre exatamente na repolarização aqui no pico da onda T, o que vai acontecer? Aqui nós temos um eletrocardiograma, essas informações foram extraídas do livro do Ademaro Cotrim. Então, vocês têm PQRST, né? E aqui é onde pode ter um risco na incidência de um choque elétrico. Quando o choque ocorre na repolarização, olha o que acontece. Você tem um pico de pressão arterial, depois essa pressão tende a cair. Olha como o coração fica. Ele continua batendo de forma descompassada, ou seja, é como se ele ficasse vibrando, uma vibração fora do ritmo normal. Aqui, nesse caso, ocorreu a fibrilação ventricular. Aí tem, no caso de um acidente de choque elétrico, que acontece a fibrilação, a gente tem que entrar, né? O profissional de saúde, ele entra com desfibrilador. Ele vai aplicar um pulso elétrico para que o coração entre no batimento normal, como está mostrado aí. Bom, aqui eu tenho as zonas de risco. A zona 1, em geral, não tem nenhuma reação. A zona 1, essa zona da corrente vai de 0,1 até aí 2 a 3 mA. Zona 2, em geral, nenhum efeito fisiológico perigoso, né? Corrente chegando em torno aí de 5 mA. Zona 3, nenhum risco de fibrilação. Essa zona aqui, ó, não existe risco de fibrilação nessa zona, né, que é a zona 3. E risco de fibrilação é a zona 5 e a zona 4. Né, com 50% de risco de fibrilação ventricular. Então, esse gráfico, extraído do livro do Ademaro Cotrim, ele estabelece para vocês as zonas aí de risco. Bom, agora eu vou trazer uma informação, né, que foi extraída do anuário da Abracopel. A Abracopel, pessoal, é uma associação brasileira de conscientização para os perigos da eletricidade. Então, a Abracopel lançou agora em maio o seu anuário com os dados de 2013 a 2016 sobre os riscos, né, de acidentes de origem elétrica. Esse primeiro gráfico, ele mostra a abrangência, uma visão geral do número de acidentes, ou seja, do número de mortes por acidentes de origem elétrica, relacionados a choques elétricos, incêndios por curto-circuito e descargas atmosféricas.
Esses dados mostram o seguinte, que em 2016 nós tivemos 1.319 acidentes de origem elétricas, né, por choque elétrico, incêndios por curto-circuito e descargas atmosféricas. Em 2015, nós tivemos 1.248 acidentes. 2014, 1.223. 2013, tivemos 1.038. Então, esses acidentes estão relacionados, na verdade, por choque elétrico, incêndio, por curto-circuito, descargas atmosféricas. Tá? Isso foi extraído do livro do anuário, né, da Abracopel de acidentes, né, de origem elétrica 2013-2016. Essa edição é a edição de 2017. Aqui vem o total de choques elétricos que foram fatais e não fatais. Veja que em 2016, choques fatais é a cor laranja. Em 2016, nós tivemos choques fatais de quantos choques? 599 choques fatais, né? Em 2015, nós tivemos 590. 2014, 627 choques fatais. E em 2013, nós tivemos 592. Choques não fatais, né? Em 2016, nós tivemos aqui 215. Já em 2015, tivemos 123. Então, é muito importante esse trabalho da Abracopel, né? E eu estou aqui divulgando esse trabalho e vocês vão perceber como vocês podem ajudar na redução dessas estatísticas, na melhoria, que é o objetivo da Abracopel, né? Instruir, incentivar, né, ações que vão permitir a redução do total de choques elétricos fatais e não fatais. Aqui eu tenho uma outra informação, que é um comparativo de mortes por choque elétrico em 2013 e 2015, também da Abracopel, por região. Então, se a gente pegar, vou pegar uma região aqui, vou pegar a região Nordeste. Em 2016, nós tivemos 271 mortes por choque elétrico. Em 2015, que é essa linha cinza aqui, nós tivemos 259. Então, no Nordeste, de 2015 para 2016, nós tivemos um aumento em mortes por choque elétrico. Vamos pegar a minha região aqui, eu estou falando para vocês da região Centro-Oeste, que inclui o Distrito Federal. Em 2015, nós tivemos 74 mortes por choque elétrico. Em 2016, nós tivemos uma redução. Tivemos 60 acidentes por choque elétrico. Vou pegar a região Sudeste. Entre 2015 e 2016, nós tivemos 109 em 2015 e um aumento de 116 para 2016. A região Sul, tivemos 94 em 2015 e em 2016, 109. A região Norte, tivemos 54 em 2015 e uma redução para 2016, onde tivemos 43 mortes por choque elétrico. Então, esses dados são dados, repito, do Anuário Estatístico da Abracopel, que é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. E nós podemos contribuir com eles para reduzir o quê? Para reduzir as mortes por choques elétricos. Bom, aqui eu já tenho outro dados recentes de morte por choque elétrico. Aqui eu vou colocar por região, né? Uma estatística muito interessante. Aqui eu tenho 2016 e tem 2015. Nordeste, em 2015, nós tivemos 259 mortes por choque. Depois, em 2016, nós tivemos um acréscimo para 271. Região Sudeste,
também teve aumento de 109 para 116. Região Centro-Oeste, né, nós tivemos uma queda de 74 para 60. Né? Isso é importante observar, né, que nós, profissionais, vocês que estão vendo essa aula, né, vocês podem ter na cabeça de todo o material que está na Universidade da Elétrica. Esses materiais visam vocês elaborarem projetos adequados, fazer instalações elétricas de forma adequada, seguir as normas técnicas. Para quê? Para que vocês possam reduzir as estatísticas de morte por choque elétrico. E mesmo você que é eletricista, você que é profissional, trabalhar dentro das normas, ter a certificação NR10, trabalhar com equipamentos EPI, sempre que possível com uma instalação elétrica desenergizada. Bom, aqui eu tenho mortes de choques elétricos em 2016 por mês, né, no Brasil todo. Eu trago essa estatística também, uma estatística muito importante, levantada pela Abracopel. Então, vocês podem observar que em janeiro de 2016 nós tivemos 70 mortes por choque elétrico, né? Em dezembro, 12, em novembro, 41, em outubro, 50 mortes, setembro, 39, agosto, 36, julho, 40, junho, 42, maio, 32, abril, 61, março, 56 e fevereiro, 60. Então, pessoal, aqui dá uma visão que quantas pessoas morreram por choque elétrico em 2016. Por isso que é importante sempre construir a sua instalação elétrica com projeto, com pessoa habilitada, tanto para fazer o projeto quanto para executar. Fazer as instalações elétricas conforme a 5410, instalações elétricas de baixa tensão, né? E vários itens que vai permitir com que vocês reduzam efetivamente as mortes por choque elétrico. E aqui, para finalizar, morte por choque elétrico por profissão. Né? Vocês podem observar que nós temos aqui alguns dados, né, que vocês podem avaliar melhor, né, baixando esse anuário. Estudantes, por exemplo, nós tivemos em 2016 24 mortes de estudantes por choque elétrico, isso é importante. Eletricista profissional de empresa, nós tivemos 17. Eletricista ou técnico autônomo, tivemos aqui 43. Né? E as outras estatísticas aqui, motorista de caminhão, 13 em 2016. O curioso, olha, 15 curiosos morreram, isso é muito importante. Pedreiro, olha, pedreiro, pintor, soldador, serralheiro e ajudante. Em 2016 tivemos 82 mortes. Né? Então, essa estatística é muito interessante, né? Porque dá uma visão das pessoas também que estão mexendo com as instalações elétricas e que devem tomar o devido cuidado, devem estar certificados pela NR10, devem trabalhar com os EPIs de forma adequada. E aqui tem a morte de crianças, né? De 0 a 5 anos, nós tivemos 20 mortes em 2016 contra 32 em 2015. Né? Tivemos 52 mortes em 2016 contra 43 para crianças de 6 a 15 anos. Né? De 6 a 15 anos. Então, um dado muito importante, cuja fonte é do anuário da Abracopel. E aqui, pessoal, tem uma outra estatística importante, que é os incêndios que ocorreram no Brasil, segundo a Abracopel. Em 2016, aqui eu tenho a linha de 2016 a 2015, onde nós temos aqui 2015, na região Centro-Oeste, em linha verde, nós tivemos 53 incêndios por curto-circuito. Em 2016, tivemos 59 incêndios por curto-circuito em instalações elétricas. Se a gente pega a região Sudeste, né, nós tivemos 108 em 2015 contra 136 incêndios por curto-circuito, né, no Brasil, por região
em função desses dados. Bom, outra informação muito importante também foi um dado extraído também do anuário, a respeito do DR, que é o dispositivo diferencial residual que atua para garantir a segurança quando houver a possibilidade de um choque elétrico em tomadas. Neste caso, nas residências pesquisadas, a Abracopel encontrou somente 21% de DR instalados nas residências. Ou seja, 79% das residências não tem este item básico de segurança. Então, pessoal, vai fazer uma instalação elétrica, você que quer ser um bom profissional, tem que fazer a instalação do DR, o dispositivo à corrente diferencial. Nas residências, segundo a Abracopel, apenas 21% tem a instalação desse dispositivo básico de segurança. Bom, e agora como que você pode ajudar a melhorar essas estatísticas? Eu elenquei alguns itens, pode ter faltado algum deles, mas vocês podem lembrar. Primeiro, exigir o projeto elétrico e que o mesmo projeto elétrico seja elaborado por profissional habilitado. Prever sempre a instalação de DR na sua instalação, conforme estabelece a NBR 5410. Fazer o aterramento da sua residência, da sua instalação elétrica, isso aí é exigido por lei desde 2006. Instalar tomadas no padrão novo. Exigir a instalação do DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. Elaborar projeto de instalação de para-raios quando necessário, conforme estabelece a 5419 de 2015. Executar inspeções periódicas nas instalações elétricas, condomínios a cada 2 anos, por exemplo, casas comuns a cada 5 anos, fazer uma inspeção com o foco de identificar problemas. Executar projetos elétricos conforme a 5410 de 2004, quando forem instalações elétricas de baixa tensão. Sempre efetuar as atividades com EPIs adequados e, sempre que possível, as instalações elétricas desligadas. E também todos os profissionais devem ter habilitação, certificação da NR10, porque ela estabelece os critérios de segurança para os trabalhadores que estão ligados aos serviços envolvendo a eletricidade. E outro ponto, pessoas não habilitadas não podem mexer com eletricidade. Então, esses itens elencados permitem você trabalhar em cima deles para que você consiga, e nós todos consigamos, reduzir as estatísticas assustadoras de mortes por choques elétricos. Para construir essa pequena aula, foi utilizado o anuário da Abracopel de acidentes de origem elétrica 2013-2016, a edição de maio de 2017, o livro do Ademaro Cotrim de Instalações Elétricas e a NBR 5410 de 2004. Pessoal, fiquem sempre ligados no canal da Universidade da Elétrica. Propague, divulgue essa aula para que nós possamos reduzir a quantidade de acidentes elétricos.